Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar mensagens poderosas e revelações que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Você é uma bênção e estamos felizes por ter você conosco nesta jornada de descoberta e crescimento. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Vamos juntos trilhar esse caminho de sabedoria e inspiração. Agora, vamos para a história. No coração deste vídeo intitulado Como Orar Corretamente, Métodos e Práticas para uma Oração Eficiente, desponta uma oportunidade singular para transformar a maneira como se comunica com o divino. Em um mundo onde muitas vezes as palavras parecem se perder no vazio, a mensagem aqui se propõe a desmistificar a oração, mostrando que não se trata de um mero ritual, mas de um encontro transformador com o Criador. A revelação do Senhor Jesus Cristo e o poder da declaração da Palavra de Deus abrem um portal de fé em que cada afirmação, desde Hebreus 4:14 até Efésios 1:7-8, ecoa como um chamado para despertar a verdadeira conexão espiritual. O que muitos consideram ser apenas repetições automáticas se converte nesta proposta em um poderoso instrumento de mudança interior, onde as palavras são sementes que germinam na alma, trazendo uma recompensa rápida e profunda, que desafia as expectativas e quebra paradigmas pré-estabelecidos. Este vídeo não se contenta com fórmulas mágicas ou clichês superficiais. Ele propõe uma abordagem que mistura a audácia da afirmação contra-intuitiva, a polêmica de crenças fortes e a curiosidade necessária para provocar uma transformação real. Imaginando o cenário cotidiano de quem luta para ver resultados em suas orações, o espectador se vê convidado a mergulhar em exemplos práticos, como a prática de declarar Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Com convicção, transformando cada palavra em um ato de fé que rompe barreiras e revigora a esperança. Ao mesmo tempo, traz a reflexão sobre como o simples ato de alinhar a mente com os ensinamentos de Isaías 41:10, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. E 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pode transformar desafios em vitórias, incentivando o ouvinte a praticar a oração, com a segurança de que o poder da palavra e a revelação do Senhor Jesus Cristo operam milagres na vida daqueles que se atrevem a confiar plenamente. Este convite, permeado por referências como Romanos 10:9-10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isaías 5:17 e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Instiga uma jornada de autoconhecimento e fé, onde cada afirmação, desde Saímos 23. 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Até Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se tornam um alicerce para construir uma vida repleta de abundância espiritual. Se descobrir o segredo de que a oração não é um mero pedido, mas uma declaração ativa que transforma realidades. A introdução abre um caminho para que cada método e prática ensinados se revelem não só como passos a serem seguidos, mas como um estilo de vida que, fundamentado na fé e na certeza de que o poder da declaração da palavra de Deus
opera milagres, nos impulsiona a superar qualquer obstáculo. Quantas vezes alguém já se ajoelhou, orou com toda a sinceridade do coração e, no final, sentiu como se estivesse falando sozinho? Essa sensação de que a oração não passou do teto é mais comum do que parece. Mas e se o problema não for Deus, e sim a forma como essa oração está sendo feita? Afinal, orar não é apenas pedir, é se conectar. Hebreus 4:14 nos lembra que temos um sumo sacerdote que intercede por nós, o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso significa que não estamos sozinhos nesse processo, mas será que estamos usando essa conexão da maneira certa? Talvez a grande questão não seja por que Deus não responde, mas sim, será que eu estou orando com entendimento e fé? A oração não é só uma lista de pedidos lançada ao vento, mas um canal direto com o Criador. Palavras são sementes, e o que declaramos tem poder. Efésios 1:7-8 fala sobre a riqueza da graça de Deus e essa graça nos dá acesso ao trono dele. O problema é que muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus como se ele fosse um caixa eletrônico celestial, esperando saques instantâneos sem sequer construir um relacionamento real. Mas olha que interessante, Isaías 41:10 nos diz para não temer, porque Deus nos sustenta. Isso significa que ele já tem a resposta, mas a forma como oramos pode determinar como essa resposta chega até nós. A questão aqui não é apenas se Deus está ouvindo, mas se estamos falando com ele do jeito certo. Se existe uma maneira correta de orar, então qual é? Será que algumas palavras são mais eficazes que outras? E o que dizer sobre a fé? 1 João 4:4 nos ensina que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso nos dá uma pista. Oração sem fé é como um carro sem combustível. Já viu alguém tentar ligar um carro sem gasolina? Não adianta apertar o acelerador se o tanque está vazio. E na oração, o que seria esse combustível? Como podemos encher esse tanque para que nossas palavras não sejam apenas sons soltos no ar? Vamos entender isso no próximo ponto. Muita gente acha que orar é só repetir palavras bonitas ou frases prontas. Mas será que isso realmente funciona? A verdade é que Deus não está interessado em discursos decorados, mas em corações sinceros. Marcos 16:17 nos ensina que sinais seguirão aqueles que creem. E isso mostra que a oração eficaz não é sobre a quantidade de palavras, mas sobre a fé por trás delas. Quando alguém ora sem convicção, é como plantar uma semente sem regá-la, não dá fruto. A revelação do Senhor Jesus Cristo nos mostra que a oração é um ato de alinhamento, não de barganha. E se ao invés de apenas pedir, aprendêssemos a declarar com autoridade, o poder da declaração da palavra de Deus transforma realidades. Existem princípios que tornam a oração mais poderosa, e um deles é a aliança com a vontade de Deus. Romanos 10:9-10 deixa claro que, ao confessarmos com a boca e crermos no coração, somos salvos. Isso vale para tudo. Quando alguém ora sem conhecer a vontade de Deus, está atirando no escuro. Mas quando ora baseado na palavra, está ativando promessas. Filipenses 4:13 nos lembra que tudo podemos naquele que nos fortalece, e essa força vem quando nos alinhamos com a verdade dele. A oração eficaz não é um monólogo, mas um diálogo onde a fé e a palavra se encontram. É como falar com um grande amigo, com confiança, sabendo que ele está ouvindo. Agora, como colocar isso em prática? Simples. Substituir petições inseguras por declarações firmes. Em vez de dizer, Deus, será que o Senhor pode me ajudar? Dizer, Pai, obrigado porque em Ti já tenho a vitória. Parece um detalhe, mas isso muda tudo. Salmo 23:5 fala sobre Deus preparar uma mesa diante dos inimigos. Isso significa que Ele já tem tudo pronto, mas cabe a nós nos posicionarmos em oração para receber. Mas como fortalecer essa fé e realmente transformar a maneira de orar?
Vamos mergulhar nisso agora. Muitas pessoas oram sem saber se o que pedem está dentro da vontade de Deus, e isso gera frustração. Mas existe uma chave aqui. A vontade dele já foi revelada na palavra. Hebreus 3 nos ensina que devemos ter confiança em Deus, e essa confiança vem do conhecimento das Escrituras. Quando alguém entende que Efésios 1, 7 e 8 fala sobre a redenção pelo sangue de Cristo, percebe que já tem acesso às bênçãos. Então, ao invés de orar dizendo, Senhor, se for da tua vontade, me abençoe, é muito mais poderoso declarar, Pai, obrigado porque em Cristo eu já fui abençoado. A diferença entre uma oração fraca e uma oração forte está na certeza da resposta. Mas como fortalecer essa fé? A Bíblia é clara. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Isso significa que orações poderosas nascem de mentes renovadas. Já tentou encher um copo de água suja com água limpa? O que está dentro precisa ser trocado. O mesmo acontece com a fé. Para fortalecer a oração, é preciso encher a mente com a verdade de Deus. Salmo 27, 1 nos lembra que o Senhor é a nossa luz e salvação. Então, por que temer? Quem se enche dessa verdade, ora com ousadia, porque sabe que não está sozinho. Se alguém quer crescer na fé, deve se alimentar da palavra todos os dias, como um atleta que treina antes da competição. E os obstáculos? Muitas vezes, o que impede uma oração de ser eficaz não é Deus, mas a dúvida, o medo ou até mesmo o desconhecimento. Isaías 41:10 diz para não temermos, porque Deus nos sustenta. Isso significa que a insegurança não deve dominar a oração. 2 Coríntios 5:17 nos ensina que, em Cristo, somos novas criaturas. Então, por que orar como se fôssemos derrotados? Quem entende isso ora com convicção, sabendo que palavras são sementes e que a oração tem poder para mudar tudo. Agora, se a oração tem tanto poder, por que tantas pessoas ainda têm dificuldades para ver resultados? Vamos entender isso melhor. A oração não é apenas um ato religioso, mas uma arma espiritual que pode mudar destinos. Quando alguém entende que suas palavras carregam poder, começa a usá-las de forma estratégica. Hebreus 4:14 nos ensina a reter firmemente a confissão da nossa fé, porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Isso significa que orar é mais do que falar, é declarar, tomar posse e transformar realidades. Filipenses 4:13 diz que podemos todas as coisas em Cristo. Então, por que tantos ainda vivem abaixo do que Deus prometeu? Talvez porque ainda não aprenderam a usar a oração como uma ferramenta ativa e não apenas como um pedido passivo. Superar desafios através da oração exige um posicionamento de fé. Salmo 23:5 fala sobre Deus preparar uma mesa diante dos inimigos. Isso mostra que a resposta já existe, mas é preciso tomar posse dela. Imagine um guerreiro que tem uma espada poderosa, mas não sabe usá-la. Ele pode ter a arma mais letal, mas se não souber manejá-la, continuará vulnerável. A oração é essa espada. Isaías 41:10 nos garante que Deus nos fortalece e nos sustenta. Então, quem ora com convicção não se abala. Em vez de apenas pedir força, começa a declarar: sou forte porque Deus me sustenta. E essa mudança de postura transforma qualquer cenário. Mas a vida abundante que Deus prometeu não se resume a bens materiais ou ausência de problemas. É sobre viver em plenitude, com paz e propósito. 1 João 4:4 nos lembra que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Isso significa que nenhuma circunstância pode nos limitar quando sabemos quem somos em Cristo. A oração eficiente não é baseada no desespero, mas na certeza da vitória. Mas como garantir que essa oração seja sempre poderosa?
Existe um segredo que muitos ignoram e que faz toda a diferença. O segredo de uma oração que realmente funciona não está na complexidade das palavras, mas na fé por trás delas. Jesus deixou isso claro em Marcos 16:17, quando disse que sinais acompanhariam aqueles que creem. Ou seja, a oração poderosa nasce de uma crença inabalável no que Deus já prometeu. 2 Coríntios 5:17 nos lembra que, em Cristo, somos novas criaturas, e isso significa que não oramos como alguém sem identidade, mas como filhos que têm acesso direto ao Pai. Se um filho precisa de algo, ele pede com confiança, sem medo de rejeição. Da mesma forma, quem ora entendendo sua posição em Deus, experimenta respostas sobrenaturais. Mas como experimentar essa conexão transformadora? Simples, falando com Deus de forma sincera e baseada na palavra. Efésios 1:7-8 revela que, em Cristo, temos redenção e abundância de graça. Isso significa que nossa oração não precisa ser um apelo desesperado, mas um diálogo confiante. O Salmo 27:1 declara que o Senhor é a nossa luz e salvação, então por que hesitar? Quem compreende essa verdade transforma suas orações em momentos de fortalecimento e não apenas de pedidos. Em vez de dizer, Senhor, eu estou perdido, pode declarar, Pai, obrigado porque Tu és minha luz e me guias. Essa pequena mudança faz toda a diferença. Agora, a conexão com Deus não se limita a palavras ditas em momentos de necessidade. Salmo 23:5 nos lembra que Deus nos honra e prepara uma mesa farta diante das dificuldades. Isso mostra que Ele deseja proximidade constante e não apenas orações ocasionais. Quem faz da oração um estilo de vida percebe transformações reais, porque começa a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Mas será que apenas saber o segredo da oração eficaz basta? Ou existe um próximo passo que pode aprofundar ainda mais essa experiência? Se chegou até aqui, é porque deseja crescer espiritualmente e transformar sua vida de oração. E isso é só o começo. A oração é uma jornada, não um evento isolado. Hebreus 4:14 nos lembra que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós. Isso significa que nunca estamos sozinhos nessa caminhada. Imagine ter alguém influente e poderoso intercedendo por você diante de Deus. É exatamente isso que acontece quando oramos com fé. Agora, se Jesus já nos deu esse acesso, por que tantas pessoas ainda lutam para se conectar com o Pai? Talvez porque falte um entendimento mais profundo sobre como viver essa realidade no dia a dia. Não basta apenas aprender sobre oração, é preciso praticá-la. Filipenses 4:13 diz que podemos todas as coisas em Cristo, mas quantas vezes limitamos nossas orações por medo ou dúvida? Orar é como exercitar um músculo. Quanto mais fazemos, mais forte nos tornamos. É por isso que Isaías 41:10 nos lembra de não temer, porque Deus nos sustenta. Quando uma pessoa decide aplicar esse princípio, ela percebe que a oração não é um ritual pesado, mas um momento de poder e intimidade com o Criador. E à medida que essa prática se torna constante, a transformação começa a ser visível em todas as áreas da vida. Agora, o que vem depois? A oração não é apenas para pedir coisas ou buscar soluções imediatas, mas para moldar o caráter e fortalecer a fé. 1 João 4:4 nos lembra que aquele que está em nós é maior do que qualquer desafio externo. Isso significa que, ao nos conectarmos com Deus, nos tornamos inabaláveis. Mas será que existe um passo prático para garantir que essa jornada não fique apenas na teoria? Algo que possa ser feito diariamente para manter essa conexão viva? Muitas pessoas oram apenas quando estão desesperadas, como se a oração fosse um último recurso. Mas a verdade é que a oração é uma ferramenta poderosa para conquistar sonhos e transformar realidades.
Hebreus 3 nos lembra da importância de manter firme a nossa confiança em Deus. E isso se aplica diretamente ao ato de orar. Quando a oração é alinhada com a palavra de Deus, ela se torna mais do que um pedido. Ela se transforma em uma declaração de fé, baseada no que já foi prometido. Filipenses 4:13 reforça essa ideia ao afirmar que tudo é possível em Cristo. Ou seja, quando se ora com convicção, os impossíveis começam a se tornar realidade. Mas será que existe um segredo para orar de forma que os sonhos realmente se concretizem? O que muitos não percebem é que a oração não é apenas falar, mas também ouvir. Deus responde de várias maneiras, e quem tem sensibilidade para discernir sua voz, consegue direcionar seus passos da forma certa. É como um agricultor que planta boas sementes e cuida do solo. As palavras que saem da boca precisam estar em sintonia com o que se deseja colher. O Salmo 23:5 diz que Deus nos prepara uma mesa farta, mesmo diante das dificuldades, o que significa que quem ora com fé e alinha suas palavras com a vontade de Deus, verá abundância. Mas a pergunta que fica é: será que alguém pode estar bloqueando suas próprias orações sem perceber? A falta de persistência na oração é um dos maiores desafios. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não veem respostas imediatas. Mas Isaías 41:10 nos lembra que Deus sustenta aqueles que confiam nele, e isso significa que cada oração tem seu tempo de resposta. Quem entende isso persevera. Quem não entende, desanima rápido. E aqui entra um ponto crucial. Será que há obstáculos espirituais que impedem a oração de alcançar seu objetivo? Existem barreiras invisíveis que podem impedir a oração de produzir resultados. A dúvida, por exemplo, é um dos maiores bloqueios. 1 João 4:4 nos lembra que aquele que está em nós é maior do que qualquer obstáculo externo. Mas se a pessoa ora sem acreditar realmente que Deus pode agir, já começa derrotada. É como alguém que planta uma semente e no dia seguinte cava a terra para ver se ela está crescendo. Esse tipo de atitude destrói a fé antes mesmo que a resposta chegue. Outro fator que impede a oração eficiente é a falta de perdão. Marcos 11:25 ensina que, antes de orar, é preciso liberar perdão, pois o coração cheio de rancor fecha as portas para o agir de Deus. Mas será que existem formas práticas de remover essas barreiras e destravar a oração? Uma das maneiras mais poderosas de desbloquear a oração é declarar a palavra de Deus com autoridade. Romanos 10:9-10 fala sobre o poder da confissão, e quando a pessoa declara a palavra com fé, ela está plantando sementes espirituais que vão gerar frutos no tempo certo. Outra forma eficaz de superar bloqueios é analisar o próprio coração. Será que existe algo que precisa ser corrigido? 2 Coríntios 5:17 diz que em Cristo somos novas criaturas. Então não faz sentido continuar carregando velhos hábitos que afastam a presença de Deus. E se a solução para muitas orações não respondidas estiver exatamente aí, no ajuste de pequenas atitudes? Ao longo deste vídeo, vimos que a oração é mais do que palavras. É um ato de fé que transforma realidades. Mas chega um momento em que a grande questão precisa ser respondida. Você já entregou sua vida completamente para Jesus Cristo de Nazaré? Porque sem essa entrega total, tudo o que foi ensinado aqui pode ser apenas informação sem aplicação real. E esse é o próximo passo para quem deseja viver uma vida de oração realmente eficiente. Agora vem a pergunta que pode transformar sua vida. Você já entregou sua vida para Jesus Cristo de Nazaré? Porque sem essa decisão, todo o conhecimento que compartilhamos aqui pode se tornar apenas teoria sem aplicação real. Romanos 10:9-10 deixa isso bem claro. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Isso significa que a verdadeira transformação começa com uma escolha pessoal, uma entrega sincera. Você já tomou essa decisão? Porque se ainda não, agora é o momento perfeito. E antes de sair deste vídeo, pense: quantas vezes você ouviu sobre o poder da oração, mas nunca colocou em prática de verdade? Agora você tem todas as ferramentas para transformar sua vida espiritual. O que te impede de dar esse passo? Lembre-se do que foi dito em Efésios 1, 7, 8. Em Cristo temos redenção e abundância de graça. Isso significa que Deus já te deu acesso a tudo o que você precisa para viver uma vida de oração eficiente. Mas isso só acontece quando você age. Então comece hoje mesmo a aplicar cada ensinamento que aprendeu aqui. E para continuar nessa jornada de crescimento espiritual, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a crescer em fé e conhecimento. E aproveita para deixar nos comentários: qual foi a maior revelação que você teve com este vídeo? Eu quero saber como essa mensagem impactou você. E lembre-se, aquele que está em você é maior do que qualquer desafio. 1 João 4,4. Agora é com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo agora por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que, neste momento, as escamas que encobrem seus olhos espirituais caiam e que eles possam enxergar a verdade da sua palavra com clareza e entendimento. Senhor, que as sementes plantadas hoje em seus corações caiam em terreno fértil e que elas frutifiquem a 30, 60 e até 100 por um. Eu declaro que todos que estão ouvindo esta oração são abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que cada um experimente o poder da sua palavra, a eficácia da oração e o resultado da fé que move montanhas. Que as promessas do Senhor se tornem realidade em suas vidas agora mesmo e que, pela sua graça, eles andem em vitória, transformação e prosperidade. Em nome de Jesus, eu oro e declaro: Amém.